Alô, pandeiristas, tudo bem com vocês? Sou Rafael Toledo, professor da Escola de Choro de São Paulo, e essa é a versão online do nosso curso de pandeiro. Essa é a terceira de 4 aulas que faremos para a turma de intermediário 1 e 2 sobre a música Flamengo, do grande Bonfilho de Oliveira. E se você quer ver todo esse material que os professores da Escola de Choro estão fazendo, todo compilado num lugar só, eu vou deixar aqui o link do site da Escola de Choro de São Paulo. Lá você vai conseguir encontrar todas as aulas de todos os professores, vai ter partitura, vai ter áudio, então é só clicar lá e se divertir com esse material, tá certo? E outra dica que eu vou dar logo agora, no começo desse vídeo, é para vocês visitarem e escutarem o podcast da Escola de Choro de São Paulo, podcast Nó na Garganta, feito pelo nosso professor Henrique Menezes, professor de flauta, Mafê, Usina Telecoteco e mais um monte de colaboradores que ajudaram a criar esse podcast que tá lindo, tá bom? Então vamos para nossa aula agora. Hoje eu queria aproveitar esse espaço aqui que a gente dedica ao aquecimento e à parte técnica para falar como eu toco o choro, mostrar como é a técnica que eu toco o choro no pandeiro. Apesar da gente estar falando do machixe, usando o machixe na música Flamengo, quero passar o choro porque mais para frente, nessa mesma aula, eu vou mostrar como usar uma levada de choro dentro da música Flamengo, que é toda machichada. Então vamos falar um pouco sobre choro. E para começar, eu vou usar as 4 notas, né, as famosas 4 notas semicolcheias que eu toco aqui com a minha mão que percute o pandeiro, que no meu caso aqui é a direita. E eu vou usar a técnica regular para tocar essas 4 notas, assim como eu já faço lá no machixe. Então, a técnica regular é como se eu dividisse a mão, aqui, bem no meio da palma da mão, e a parte de cima, com os dedos, é a parte de cima, e a parte de baixo da mão é o punho e o dedão, tá certo? Então a técnica regular é sempre alternando a parte de cima com a parte de baixo, tá certo? E as 4 notas, né, as famosas 4 notas, são polegar, dedos, base da mão ou punho e dedos de novo. Então, 1, 2, 3, 4, certo? Só que no choro, uma coisa que é muito importante, não só no choro, né? Em todos os ritmos que você vai passar para o pandeiro, é a gente conseguir juntar a mão esquerda, a mão que segura o pandeiro, com a mão que eu percuto o pandeiro, que no meu caso é a mão direita. E eu consegui fazer uma rotação com essa mão. Justamente essa rotação vai fazer o pandeiro vir em direção à minha mão que toca o pandeiro, e isso me ajuda a aliviar um pouco o trabalho dessa mão, né? Não ficar só ela mexendo o tempo todo. E no choro eu uso muito, né, essa rotação da mão que segura o pandeiro. E é uma rotação mesmo. Você pega aqui do seu braço, do seu cotovelo, né, do braço que segura o pandeiro, e sem mexer, sem fazer esse movimento ou esse movimento, a gente vai fazer a rotação segurando o pandeiro, ele fazendo só isso, tá certo? Fique ligado para você não mexer o braço nem assim e nem muito nesse movimento lateral, tirando o cotovelo de perto do seu tronco, tá certo? Então eu queria demonstrar aqui a diferença que faz essa rotação da minha mão esquerda trazendo para o pandeiro. Eu, no meu processo de aprendizado, eu me deparei com várias técnicas, né, vários jeitos de se tocar o pandeiro. E uma delas, né, bem no comecinho do meu aprendizado, me falaram que eu tinha que tocar essas famosas 4 notas
e não me falaram nada de mexer essa mão esquerda. Então, ela ficava sempre desse jeito. Tá certo? Minha mão esquerda tá parada, minha mão que segura o pandeiro tá parada e eu só tô fazendo os toques com a mão direita. Só que eu escutava isso, eu escutava eu tocando, eu estudando e comparava com as gravações que eu escutava, que eu almejava tocar daquele jeito, né? O Jorginho do pandeiro, o Gilberto Dávila, o Celcinho Silva, enfim, um monte de pandeirista de choro. E eu escutava essa galera e falava, não é bem isso que está rolando, né? Isso que eu estou fazendo não é o que eles estão tocando lá. Parece que tem um balanço a mais. E o tempo vai passando, estudando, me deparei com outro jeito de tocar, que era mexendo, aí sim, essa rotação do pandeiro, só que fazendo todas as notas, né? Cada nota, as 4 notas que eu vou tocar aqui, eu mexi o pandeiro. Estudei bastante isso e ficava muito desse jeito. Muito bem. Para mim, esse jeito, também mexendo o tempo todo, não mudou muito, não chegou próximo daquele balanço que eu escutava muitas vezes nos discos. E para mim ficava as 4 semicolcheias, né, certinha, tá, 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 e não tinha aquele balanço que a gente escutava, que eu escutava, né, nos discos. E aí depois de algum tempo, né, já tocando, eu conversando, conheci o Jorginho do Pandeiro, conversando com amigos, parceiros, pandeiristas, que fui conhecendo, né, durante os anos, e aí eu fui entendendo esse balanço que o choro tem. E o balanço, justamente usando essa rotação da mão que segura o pandeiro, só que no lugar certo, que seria na segunda e na terceira semicolcheia. Então, o polegar, né, a primeira semicolcheia e a quarta nota, que eu tiro com a ponta dos dedos aqui, eu iria trazer a minha mão direita para percutir essas notas. E a segunda e a terceira semicolcheia, eu vou trazer a mão esquerda, a mão que segura o pandeiro, para tirar esse som, buscando a borda do pandeiro para sair aqueles acentos de platinela e sem mexer a minha mão direita, a minha mão que percute o pandeiro. Então vai ficar mais ou menos assim. Eu saí, né? Vamos só comparar como muda esse balanço, né? Sair disso daqui para essa elevada. É o famoso balanço caracachá, que ele fica tum caracachá, 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 caracachá. E é justamente por esse movimento na segunda e na terceira semicolcheia. Então, vou passar aqui como eu faço cada toque, cada movimento, para a gente praticar um pouco. Polegar, normal. Eu venho com o meu polegar em direção ao pandeiro. Tá certo? A gente não precisa abafar por enquanto, vamos só pegar essa parte do movimento, depois a gente continua fazendo, né, a pulsação aberto e fechado. Então, polegar, minha mão próxima do pandeiro, eu vou trazer a rotação da mão esquerda em direção à minha mão direita. Então, polegar, 2 dedos, buscando a borda do pandeiro. Vendo aqui mais nessa direção. O pandeiro já vai estar lá no alto, minha mão direita está parada, eu vou voltar a rotação para deixar o pandeiro reto. Então essa é a nota 3. E a quarta nota, eu só dou esse toquinho com o pandeiro parado. Tá certo? Para tirar o som da platinela. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
certo? Agora vamos abafar o primeiro tempo e soltar o segundo tempo. Então vai lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fechado. Aberto. Fechado. Aberto. Dá para ver que só o movimento já vai dando esse balanço do caracachá, né? E lógico, junto com a intenção da levada, né? Tum caracatum, você pensando nisso, e esse movimento já vai dar esse balanço do choro. E para finalizar, a única coisa que falta para eu tocar a base do choro é eu tirar um grave com a ponta dos dedos e colocar ele na quarta semicolcheia do segundo tempo. Tá certo? Então vai ficar assim. 1, 2, 3, 4, fechado. E depois aberto. 1, 2, 3, 4. Tirei esse grave da ponta, tá certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fechei. Abri. Eu toco a levada desse jeito, com esse grave na ponta, presente, esse polegar, né, bem presente aqui no tempo 1 e no tempo 2 aberto, e fazendo essa rotação. É, bonito, né? Bonito essa levada. Gosto muito. Então é isso. Vamos para a música agora. Maravilha. Agora na música, eu já vi há pouco o choro. E a terceira parte do Flamengo, a parte C do Flamengo, a gente resolveu, nós, os professores do choro, que gravou essa base para vocês, resolvemos tocar ela de um jeito mais sambado. A gente chama de choro sambado. Então por isso que eu quis justamente passar essa levada de choro para vocês, porque para mim a base do choro é a mesma base que eu uso para o choro sambado e a mesma base que eu uso para o samba. Lembrando que a base é o que eu vou, é a condução que eu vou ficar fazendo a maioria do tempo da música. O que vai mudar entre um e outro são as variações. Então, apesar do cavaquinho estar fazendo essa levada de choro sambado, bem em cima desse tamborim, né? Tac, 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 tac. Se a gente for fazer um machixe em cima dessa levada, ela não vai se encaixar tão bem. E como o choro é a mesma base que eu uso para o samba e para o choro sambado, eu vou usar essa levada de choro junto com a levada de cavaquinho, dessa levada sambada do cavaquinho. E você vai ver que vai se encaixar muito mais fácil, vai se encaixar muito melhor do que o machixe com o choro sambado. Tá certo? Então a parte C do Flamengo, a gente vai tocar ela toda em choro. Vou botar a gravação para a gente tocar uma vez aqui. Vamos lá. Dois,
Maravilha, né? Eu acho que se encaixa muito mais do que se eu tocasse o machixe. Todos esses machiches que a gente viu até hoje nessa aula. E vocês perceberam que tem uma variação, tem uma convenção, né? Que o cavaquinho e o violão estão fazendo o tempo todo nessa parte. Tá meio que assim, né? Desculpa, eu vou cantar aqui, mas não liga não se eu desafinar. Mas tá meio assim. Paragutá, papê, papare, pare, papê, pá, 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 pá. É essa convenção. Pá, 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 papera, pá. E eu acho que fica muito legal se a gente fizer essa convenção no pandeiro, junto com o cavaquinho e com o violão. E a melodia que está dando essa intenção, né? Pá, 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 pá. Então fica muito legal a gente fazer essa convenção. Então, a primeira nota, né, o primeiro acento que eu vou fazer dessa convenção é na quarta semicolcheia do segundo tempo. E eu vou dar um tapa nesse lugar. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Daí para frente, eu vou dar mais um acento na segunda semicolcheia do primeiro tempo. E aí, como eu vou dar o acento de grave aqui da ponta, eu não vou abafar. Então, a convenção, a partir ali do segundo tempo, ela vai seguir toda com o som aberto, sem abafar aqui. Só vou fechar ela no primeiro tempo do próximo compasso. Então, pegando agora do primeiro tempo, eu vou fazer um acento na segunda semicolcheia. Então, é punho, segunda semicolcheia com o grave na ponta. E aí, depois preenche com mais 2 semicolcheias de platinela. Esse grave já é o próximo acento da variação. Então, é. Vamos até aqui, esse grave. Então vai ficar. Tá certo? De novo. Veja como está tudo aberto. E para finalizar, né, esse último grave que eu dei aqui no dedão é o tempo 2. E aí só vai faltar mais uma colcheia de polegar para a gente voltar para o tempo 1. Então vai ficar assim. Agora terminei o tempo 1, eu posso voltar para o ritmo normal. De novo. Certo? Eu posso ficar rodando nisso. O tempo 1 que eu acabo a música já é o tempo 1, acaba a convenção, é o tempo 1 que eu começo a convenção. Então vai ficar aqui. Certo? Então eu vou tocar já fazendo as convenções e tal. Vamos pro choro. Convenção. Olha lá. De novo. Maravilha, né? Deu para
Deu para ver onde que é que eu faço essa convenção? Ela se repete 4 vezes na música. Parebadam, tchiquitacam, papare, pare, papapá, papapá. Tá certo? Isso vai se repetir 4 vezes. Vamos lá, mais uma vez. Um, dois, choro. A convenção. Voltei pro choro. Voltou C. Convenção. Choro. Convenção. E aí vai pro A, que vai virar machixe. Tá certo? E ali, depois, né, que acaba o C, a gente volta pro A e aí a gente volta machichado novamente. Tá bom? Vou colocar aqui, vou deixar rodando essa parte sem o meu pandeiro, sem a minha voz, para vocês usarem aí de base para os seus estudos, tá certo? Vamos lá. Dois. Beleza, pessoal. É isso aí. Nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Confesso que eu estou gostando muito, aprendendo muito fazendo essas aulas. E semana que vem é a nossa última aula falando sobre a música Flamengo. E depois a gente pretende dar continuidade a esse projeto. Então eu queria pedir a ajuda de vocês para deixar aí nos comentários, né? Sugestões sobre ritmos, músicas, levadas e variações, o que eu devo falar aqui. Enfim, isso vai ajudar muito a gente construir as próximas aulas. Então, espero que vocês colaborem e até a próxima. Beijão!